Bom, então, assim, segunda-feira é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? E eu queria primeiro, antes da gente falar sobre esse... antes a gente exibir um vídeo que a gente que tá programado para a gente exibir, para falar sobre a presença no mercado de trabalho, enfim. Dar uma contextualizada, assim. Por que foi escolhido o dia 28 de junho, tá? 28 de junho foi... é conhecido pela revolta de Stonewall, que aconteceu na Stonewall Inn, que era um lugar, né, uma boate, uma danceteria, enfim, uma balada, onde onde se reuniam, né, homossexuais no Greenwich Village, em Nova York, tá? Eles tomavam... Sempre tinha polícia, enfim, sempre tinha batidas policiais lá, e eles resolveram, nesse dia, entrar em confronto, né? Então ficou conhecido como a Revolta de Stonewall, tá? Em 1970, exatamente um ano depois, tem o que é conhecido como o embrião, o início das paradas, né, das paradas LGBTs, a primeira nos Estados Unidos, né? No Brasil, a primeira foi uma pequena em Copacabana, tá? Isso em 1995. 97 começa começa em São Paulo, né? A primeira é em São Paulo, tá? Só que a gente tem que voltar um pouco antes aqui, na verdade. Eu queria voltar um pouco na história no Brasil, porque em 1981, tá? O grupo, o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, começa a lutar. Olha só, a gente está falando de 1981, tá? São 40 anos aí, tá? Começam a lutar para provar que não é doença, que homossexualidade não é doença, tá? É uma luta que se começa aí em 1981, tá? E começa a se lutar também pela despatologização da homossexualidade, porque antes era usado como homossexualismo, né, que quer dizer que demonstra uma patologia, né? E o termo em 87 começa a se discutir também o termo orientação, né? Que na verdade não é usado muito como escolha, e não é escolha, né? Ninguém vai lá e marca. Se a gente for procurar dentro nos nossos registros de nascimento no hospital, não tem uma escolha, a gente não escolheu nada, né? Enfim. A cirurgia de redesignação sexual, o CFM, Conselho Federal de Medicina, nosso querido CFM, né? Conta ironia aqui, enfim. É só a partir de 2002 que é reconhecido, mas o SUS só passa a reconhecer, a oferecer, né? Em 2008, tá? E só em 2009 que o SUS passa a aceitar o nome social, tá? O chamado nome social, tá? 2011, o STF define que os casais homossexuais têm os mesmos direitos dos casais heterossexuais, né? 2013, o CNJ equipara essa união estável a um casamento civil, ao que poderia ter sido fazer, que é a união estável, né? Em 2018, o STF autoriza, tá, a mudança de nome e de sexo no cartório, tá? Mas só em 2019, esse é um ponto importantíssimo, assim, só em 2019 que a homofobia ela é criminalizada como racismo, tá? É muito recente. Isso é uma legislação muito recente.
E para vocês terem ideia, só a partir do ano passado, 2020, que pessoas, a comunidade LGBT, né, pode passar, tem autorização para passar a doar sangue, por exemplo. E eu queria trazer dois personagens, né, aqui, que o primeiro é a Frida Kahlo, né, é abertamente bissexual e pessoa com deficiência, né, que é uma coisa importante, assim, de ressaltar. E outro personagem importante da comunidade, né, que a gente chama, que é o Alan Turing, que é o dito inventor do computador, ou seja, sem ele a gente não estaria aqui, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, ou a gente pode passar pro vídeo. Ou eu a quero gente falar. Fala... Oi, pode falar. Nelson, prazer te conhecer, não te conhecia, estamos nos conhecendo hoje aqui no Parque do Esporte TV, e dizer, pô, sensacional ouvir tua historização a respeito da luta das pessoas da comunidade LGBT, porque isso dá uma dimensão do quanto tempo faz que essa luta para reconhecimento dos direitos é uma batalha, parece que permanente, né? Parece que nunca se chega a um ponto em que a igualdade está estabelecida, porque passo a passo, ano após ano, há uma nova luta. Quer dizer, tu falou que foi 2019 foi a doação de sangue, né? É isso? 2020. Não, pior ainda, 2020. 2019 Isso, 2019 a homofobia ela é criminalizada como racismo. É como se fosse o crime de racismo, digamos. Perfeito, perfeito. A questão de não ser tratado como doença, a questão de igualar o casamento à união estável, a questão da nomenclatura, né, tratar por orientação sexual, quer dizer, isso. Toda essa questão revela o quanto a comunidade está permanentemente, quer dizer, a comunidade deve estar permanentemente mobilizada, porque do contrário é excluída do rol dos direitos essenciais e básicos da coletividade, né? Então, nesse sentido, a tua historização, a tua narrativa acompanhada de pequenas evoluções gradativas, ano após ano, desde 69, quando manifestou o grande protesto nos Estados Unidos, que veio para o Brasil depois, alguns anos depois, especialmente a Bahia como um reduto, um polo muito forte nessa luta, né? É muito importante para a gente ter conhecimento disso, saber dessa batalha permanente desde muito tempo, porque é, de alguma forma, a luta de todos os grupos minoritários e vulneráveis, né? Pessoas com deficiência, os negros, as mulheres. A gente poderia fazer um rol ano após ano de conquistas que estão sendo arrancadas muitas vezes a ferro e fogo, né? Porque nos são negadas, né? Então, nesse sentido, excelente a tua fala, muito bom te ouvir, e estou muito curioso pelos vídeos. E, assim, eu queria só falar sobre hoje saiu uma notícia de uma pessoa trans que foi queimada viva no centro de Recife, tá? E eu queria perguntar para vocês, vocês conhecem vocês sabem, assim, conseguem chutar a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil? Baixíssimo, menos de 30 anos. Ela está um pouquinho mais, assim, entre 32 e 35 anos. 32 e 35 anos, né? 35 anos, Sim. Então, assim, simplesmente... isso é crime de ódio, né? Assim, não permitir que a pessoa seja quem ela é, enfim, isso é absurdo. Né? Eu também tentando até colaborar, ouvindo toda essa linha de tempo, né, que a gente vê assim que ela é muito longa e que a dificuldade ainda hoje, por exemplo, falar sobre um negro, por exemplo, pelo menos tu vai lá na delegacia, tu trata, né, a questão e ao mesmo tempo ainda é difícil. Mas na questão dos homossexuais ainda é pior, porque isso me parece ainda que não tem ainda a mesma relevância, né? Então, essas questões de, como comentou, de queimar
uma pessoa e tal, se coloca como uma questão de um crime, digamos assim, comum, não se bota na real posição em que deveria estar para realmente ser identificado, né? E como eu sempre digo também, Portinho, eu tenho 2 sócios há mais de 10 anos, 15 anos, e um amigo de mais de 30, que são gays, e eu vejo, assim, que é todo dia tendo que, assim, se colocando como se precisasse colocar que é uma pessoa digna, entende? Exato. É impressionante tu precisar te colocar como uma pessoa digna, sabe? E com um certo até constrangimento, que muitas vezes, ainda para se identificar, é um desafio atrás do outro, porque é um desafio de tu falar e um desafio de ver que reação vai dar, e geralmente a reação nunca não é as melhores das pessoas que escutam, sabe? Então, assim, para a questão profissional, então, pior ainda, né? É pior ainda, em termos de percepção e de apresentação. Então, é algo que tem que se falar muito, muito, e está muito atrasado. Está muito, muito, muito atrasado, em termos de reconhecimento e de direitos. Eu tive uma experiência, no tempo que eu ainda era estagiário, há mais de 30 anos atrás, que eu era de um escritório de arquitetura, em que um dos sócios era gay, teve uma situação do HIV, né, e faleceu, e ele era casado, e o parceiro não teve direito a nada, e construíram muitas coisas juntos, e naquela época não tinha lei, nada, e realmente, o cara ficou com a pessoa, foi quem cuidou, e tal, e mesmo com testemunhos, ele não teve direito a nada do que foi feito, foi tudo para a família. Então, isso é muito pesado, né? E pelo que eu vi, há pouco tempo que veio a questão do direito de ter a condição do seu parceiro, de manter até uma questão de saúde, de Faz ser independente. 10 anos, para vocês terem ideia. É muito pesado. Oi, tudo bom para todo mundo? Boa noite. Cheguei agora. Tava em atividade na rua. Em breve aí vocês vão saber. Tava causando por aí, né? Como sempre. Mas eu não queria fazer um comentário. Eu peguei a fala do Nelson ali no meio, mas a essência dela eu consegui captar, né? Mas eu estava aqui pensando agora, e é impossível não fazer uma relação, né? Porque as opressões, elas têm a mesma origem, né? O machismo, né? O racismo, o capacitismo, eles têm toda a origem a mesma, né? É tentar diminuir as pessoas para poder explorar as pessoas mais, né? Então, assim, eu não sei como é que é para vocês, porque eu não sei como é que eu não conheço todo mundo assim ao vivo e a cores, mas eu, por exemplo, demorei muito tempo para entender que essa forma que eles tentam nos desqualificar intelectualmente, e eu digo nós, mulheres, inclusive como pessoa com deficiência, porque assim, ó, eu sou humilde em vários quesitos, mas profissionalmente eu não sou humilde, porque eu sou muito boa. Eu sou uma jornalista, eu estudei para ser não ser uma boa jornalista, eu estudei para ser uma assessora de imprensa foda, e eu sou. Trabalho hoje numa das maiores empresas que tem nesse país. Então, assim, lutei muito para conseguir chegar nesse lugar. Só que as pessoas todos os dias colocam em xeque a nossa capacidade intelectual. E eu acredito que com gays, com lésbicas, é isso, porque, na realidade, o que querem é que as pessoas não se sintam empoderadas com a sua essência para todo dia colocar em xeque a sua capacidade através de uma característica, de uma coisa que define essa pessoa, entende? E eu acho que é isso, assim. Por muito tempo, eu lutei para não dizer quem eu sou e ser muito boa. Então, assim, o que eu faço hoje em dia, tá? Eu começo a trabalhar com uma pessoa e eu consigo, né? Talvez vocês achem estranho, que vocês me conhecem, assim, né? Dessa coisa de falar, mas assim, ó, eu mostro o meu trabalho. E aí, depois que eu mostro meu trabalho, eu começo a dizer de onde que vem isso, de onde que eu construí a minha história. E aí, é impossível não fazer as pessoas nos engolirem,
porque elas vão entender. Eu, por exemplo, tem lugar que eu trabalhei que as pessoas não fazem ideia que eu tenho uma deficiência. Entende? E se eu tivesse dito, se eu tivesse falado, e os lugares onde eu falei, tem gente que diz assim, nossa, olha o que ela era, que eles adoram botar a gente como se fosse um herói, né? Ai, é uma heroína. E eu adoro chocar quando as pessoas dizem assim, essa semana, quem é meu amigo aí nas redes sociais deve ter visto, uma empresa que eu atendo, depois de 3 semanas de negociação, eu tive uma matéria publicada na revista Galileu, que é a revista mais importante de ciência que tem nesse país. Então, assim, não posso ser modesta com o trabalho que eu faço. E eu preciso dizer para as pessoas que não faz a mínima diferença do que eu tenho ou deixo de ter para o meu trabalho, para a minha profissão, entende? E eu acho que as pessoas, né, gays, lésbicas, né, o pessoal da sigla, precisa também ter um caminho de conseguir entender, né, como se apresentar, como se impor, porque o respeito, a gente sabe como é que essa gente funciona, e a gente precisa, né, colocar o respeito, né, cobrar que seja respeitado. Se vocês conseguiram me entender, assim, minha piração. E tem um ponto, assim, que é importante, que quando uma pessoa sai do armário, digamos assim, dentro da área corporativa, enfim, sempre vai ter um que vai dizer assim, mas isso, eu não sei qual é a relevância dessa informação, essa pessoa, sabe, essa pessoa, a gente não precisa ficar sabendo disso, da vida particular da pessoa. Gente, é para ela se sentir mais, digamos, aberta, assim, se sentir mais à vontade ali dentro, entendeu? Ela pertencente. Exatamente. Ela se poder falar abertamente, olha, tô saindo com fulano, tô, né, não falar, conheci o famoso conheci uma pessoa, sabe? Que é uma coisa muito, muito comum, assim. Deixa eu até voltar ali um ponto que tinha um comentário da Tereza ali. Ô, Nelson, só compartilhei uma imagem aqui que eu fui pesquisar o filme, né, do Stonewall, que eu assisti esse filme na época, eu me lembro. E, pô, esse filme é de 95, né, cara? É antigo, né? Eu achei que ele era mais recente. E aí tô pesquisando aqui no filme e aí tem essa imagem aqui, que é da página do filme lá. Olha a cara de sadismo dos policiais, a satisfação, sim, né? Batendo na galera que se manifesta, né? É simbólico, eu achei essa foto aqui. Pode Portinho, falar aí, vai, Pablo. Me permite, tu interrompeu o Nelson, agora eu te interrompo para dizer o seguinte: sensacional a fala da Carla, porque quando ela diz que ela se reafirma como jornalista competente e bate no peito e sustenta isso, e doa quem doer, ela toca num ponto muito importante, que é o quanto os públicos minoritários, como pessoas com deficiência, mulheres, negros, LGBTI, têm, no mais às vezes, a sua autoconfiança, a sua autoestima massacrada, e essa é uma forma de opressão que nos empurra para o lodaçal, que nos empurra para lá e pisa em cima para que a gente não saia desse lugar. Então, com Carla, quando tu fala sobre a tua atividade profissional, o orgulho e consciência da força e da potência que tu tem, tu transmite exatamente essa ideia de que tu é uma absoluta profissional e resignada com o papel que querem te dar, porque o papel que tu vai exercer é o papel que tu vai te determinar, ninguém mais além de tu mesmo. Então, tu sai de parabéns por isso, é linda a tua fala. E em relação ao que o Paulo disse, que foi o primeiro a falar depois do Nelson, depois de mim, na verdade, porque eu fui o primeiro me atropelando aí, para dizer, o Paulo tocou num ponto importante, né? O Nelson mencionou rapidamente de passagem uma notícia. Ontem tocaram fogo num transexual. Em que cidade, Nelson? Foi em Recife, no centro do Recife. Uma travesti foi incendiada. Teve 40% do corpo incendiado. Portinho, nossa memória de mais velhos vai lembrar disso. Eu estava pesquisando aqui, um índio pataxó morto em Brasília. Eu fui confirmar o ano que eu não me lembrava. 1997, morto queimado numa parada de ônibus por playboyzinhos da cidade, né? Não tinha o filho de um deputado no meio da história, não tinha? Talvez tivesse. Sim. E eu me lembro... Moacir Klein, se não me engano, né?
Odacir Klein está Então se envolvendo tinha no filho de acidente juiz também? Acho que sim. Filho do Eu acho que Odacir, tinha filho de juiz. junto. Era filho do Odacir Klein, Pablo, não era nesse Não, episódio? o Odacir Klein foi um acidente de trânsito, ele atropelou alguém e fugiu do local. Tá. Bom, mas voltando ao incêndio desse índio Pataxó, morto numa parada de ônibus, e eu pensei, eu não lembrava disso, no dia 19 de abril, dia do índio, de 1997, e a alegação da defesa era, eles não sabiam que era um índio. Então tudo bem. Era um morador de rua, eles disseram. Não, aí tudo bem, tudo tranquilo. Me lembro dessa, perfeitamente. Mas eu faço referência ao índio Pataxó, me permite só para concluir, porque eu me recordo, eu tinha 21 anos, eu me recordo do tamanho, da dimensão que essa notícia tomou no país, na época, e faço a comparação com essa notícia que o Nelson nos traz. Ontem, no Recife, no centro da cidade, uma pessoa transexual foi tocada fogo, 40% do corpo comprometido. Eu não vi essa notícia em nenhum lugar. Essa notícia não ganhou manchetes. É claro, a gente está vivendo em tempos que eu não sei nem como nominar, porque a gente nunca imaginou passar porque está passando tamanho o drama que o país, o mundo de alguma forma está vivendo, mas o país em especial. Mas, sem dúvida alguma, essa é uma notícia que merece capa de jornal, merece abrir bloco de notícias no noticiário de televisão, porque tem que refletir a dimensão do que representa isso. Uma pessoa que foi absolutamente violentada exclusivamente por ser transexual. Não há outro fundamento. Esse é o ponto principal. Do que a gente está falando quando a gente pensa e reflete sobre o que aconteceu? O que é isso? Que insanidade é essa, né? É ódio, né? É assim, a pessoa está sendo morta, está sendo agredida, enfim, simplesmente por exercer o direito, digamos, de ser quem ela é, entendeu? Isso Gente, mas não vamos longe, né? O Brasil é um dos países, eu não sei estatística, mas o Nelson deve saber. O Brasil é um dos países que mais mata, né? Pessoas que são homossexuais. Da mesma forma que o Brasil é o país que mais mata mulheres. Uma mulher é morta no Brasil a cada 13 minutos. Só porque é mulher. É o país que mais mata pessoas LGBTs. E pessoal, assim... Sobre essa questão aqui, Paulo, só um pouquinho, a Tereza Vilela está aqui, nossa parceira de bancada, que hoje está só assistindo, né? Ela coloca um tema interessante aqui, ó. Vocês colocam a questão do número de crimes por homofobia. Devem estar subnotificados, porque dependem da percepção dos delegados, né? É óbvio, né? Percepção e recepção dessas pessoas, né? Enfim... até colocar assim por uma questão de reflexão também, que eu comentava com a minha mãe. Quem de vocês daqui a pouco não conheceu um tio solteirão e uma tia solteirona, sabe? Que na realidade viveu em momentos assim que ninguém pôde saber, né? O que era. Então, o sofrimento de uma pessoa viver oculta. E a gente tem isso na família, todo mundo tem. Aquele parente lá antigo que se sabe, que era o tiozão, a solteirona, né? Que, não, nunca teve ninguém e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem, assim, um repertório enorme. Na década de 80, isso era comum, né, Paulo? Muito, muito comum. E a gente via essa questão da sociedade com uma opressão literalmente, assim, agressiva, porque nem a família, aquela coisa, a família não podia saber porque o cara até era jogado para escanteio. Então, a pessoa, para viver, vivia numa situação, assim, de ter que ter uma vida literalmente duas, né, paralela, onde ela era uma coisa para ela, que é a verdade dela, e a outra coisa que era a verdade que a sociedade queria impor nela, né? E aí isso acontece até hoje, né? Num ponto que é a velhice, né, da comunidade, assim, que ela é desoladora. Ela é desoladora até hoje, enfim, ela é desoladora, porque é muito complicado. Gente, mas não vamos longe, né?
Quem estudou direito, eu fiz lá uma cadeira de direito romano. E eu lembro que quando eu cheguei nessa disciplina, que a professora começou a falar do Tício, essa gente lá, tem um pessoal lá que tem uns nomes característicos do direito, e a professora falou sobre o direito do nascituro. Alguém de vocês é do direito? Me ajuda aí, que eu não me lembro faz tempo, tá? E aí, me ajudem se eu falar besteira. E aí eu lembro que teve uma aula que a professora falou na história de quando nasciam as crianças com deficiência. O que faziam com as crianças com deficiência? Matavam. E aí a sala tá todo mundo normal ali, né? Todo mundo inteiro, como eles dizem, nasceu perfeito, né? Aí eu adoro botar as pessoas em saias justas, né? Eu levantei o braço e falei, eu disse, olha, professora, se eu tivesse nascido na época do direito romano, eu não estava aqui, eu tinha sido morta. E deu aquele climão na aula, né? Eu disse que hoje em dia a gente tem até direito de estudar, de fazer pós-graduação e doutorado, tanto que eu tô aqui, né? E aí deu aquele clima ruim, porque, né, a gente aquele silêncio, pessoas como nós eram colocadas no lixo, eram afogados, né? Era isso que eles faziam. Então, assim, a gente precisa... E quando o Nelson estava falando agora isso, eu me lembrei, já vou adiantar aqui um assunto, porque eu não posso deixar de falar isso hoje, que eu mandei no nosso grupo ali no WhatsApp, né, do assunto que rolou essa semana com a Rádio Gaúcha, da amiga do Portinho, da Rosane de Oliveira, que eu fiz a merda de me acordar e ouvir aquele programa, aí continuei ouvindo o timeline, que eu até gosto do programinha, sem querer, né? Mas querer aí, ó. Foi sem querer. E aí, por acaso, aquele dia começou, e aqui já vou dizer, se esse vídeo chegar nela, quer me processar, me processa, né? Me processa, que eu tô cagando pra ti, entendeu? Uma fascistinha. Eu mandei mensagem no WhatsApp pra apresentadora, né? E a apresentadora me disse que não tinha por que não falar manco, porque manco é uma informação. E aí eu peguei e falei para ela, para ti que não tem deficiência, pode não ser, mas para mim, que sou manca, é um desrespeito que tu tá fazendo. E ela começou a debater comigo no WhatsApp. Como eu vi que ela não ia falar o que eu pedi, que eu disse para ela dizer que manco era um termo capacitista, eu mandei uma mensagem e falei para ela, olha, já que a minha palavra não basta, eu tô te mandando aqui uma matéria da revista Trip, que é um veículo grande, já que tu da RBS só acredita em veículo grande, então, para te atualizar o teu vocabulário da década de 90, que tá overview, eu falei para ela. E aí, ela entrou ao vivo na rádio e fez a correção, mas depois eles deslancharam, até riram, né? O Davi Coimbra fez questão de, inclusive, falar que ele usou lá o nome do imperador, não sei o quê, aquelas histórias que ele adora contar para boi dormir, né? Mas, assim, no debate, para mim, com ela, ficou muito claro que o que ela queria me desqualificar, inclusive porque eu me apresentei como jornalista, e ela acha que só ela, no alto da cobertura dela, pode ser jornalista, ela nem sabe quem eu sou, mas para ela, né, não interessa. E ela queria me desqualificar intelectualmente, tecnicamente, e me dizer assim, ó, fica no lugar que tu merece, minha querida. Foi isso que ela quis me dizer. E eu disse para ela, eu não vim aqui para te deixar um recadinho de guria, eu vim aqui para te dizer que é isso, e que se tu não quer entender, tu tem que estudar, porque não é tu que tem que me dizer. E eu briguei com eu briguei com a minha melhor amiga por causa dessa discussão, que a minha melhor amiga achou que ela fez o certo, que ela não tinha que falar o que eu queria, porque eu não sou a dona da razão. Então, assim, eles acham que eles podem dizer pra gente o que a gente tem que pensar. É um absurdo, né? Carla, ela é que deve estar com medo de receber o processo quando tu procurar um advogado por injúria. O emprego inadequado. Não, eu já quero dizer que se ela quiser me processar, que processe, porque assim, ó, eu não tenho nenhum problema com o processo, a justiça está aí para ser acionada, ser usada para o que quem se sente ofendido que procure a justiça. Só que se ela se sentiu ofendida, eu também me senti. Aí nós vamos ver, vamos bater bafo de quem sentiu mais, aí a gente vai ver quem tem a razão, né? Então. Deplorável. O fato de não saber ouvir, né, e respeitar, ter empatia, né? Aquela questão, né, Portinho, que a gente, um tempo atrás, a gente dialogou sobre isso, né,
Que a nossa luta enquanto pessoa com deficiência, e a Carla mencionou isso aqui, o Paulo também ali, né? E o Nelson traz à tona a questão da LGBTfobia, né? E agora o novo termo, né? Que é LGBTQIA+, né? Então, existe... Tem mais um P no fim Tem agora. P. Agora entrou mais um P, tá? Tudo bem, vamos ajustando. Né? Mas é assim, esses dias eu vi um programa que uma pessoa do movimento falou que não tinha problema se tu falasse só LGBT, ou, né, que o importante era a mensagem, né? Até porque no meio jurídico, então, né, se esquecer alguma letrinha aí, não tem problema. A Maria Berenice Dias é uma grande defensora na área jurídica da causa, né, da família e também da LGBT, né? Então, na faculdade eu estudei bastante. Quero me inscrever para falar depois, tá? Do Charão. Não, mas assim, o interessante é a questão da transversalidade das formas de discriminação, né? E isso existe, né? E aí a gente cria, né? Uma vez a gente fez até uma brincadeira, né, Potinho? A gente cria níveis, né? Pô, a pessoa vai chegar pro trabalho, né? Entrevistada, o que tu é? Ah, tu tem uma deficiência, porque tá aparente, né? Às vezes aparente, né? Tá. Pá, mas tu é negro ainda também? Pá, tu é deficiente negro, Aí é demais. Não, aí diz assim, tá, mas a vaga que tem é só para homem, tu além de ter deficiência negra, é mulher. Aí tá, e tu tem algum problema em trabalhar com outras mulheres? Não, eu adoro, porque eu ainda sou gay também. Então, tu é gay também ainda, quer dizer, pelo amor de Deus. Estourou. Aí estourou, sabe? É muita coisa. Não entra em lugar nenhum mais, pelo amor de Deus, né? Mas é interessante ver isso aí, aqui, né? Porque... a gente aceita só um aqui na nossa empresa, né? Olha... Tu tá reunindo muita... Não, mas assim... Pouquinho aí, todo mundo, né? Vai, Cauã, fura minha fila aí que tu tá horas querendo falar aí, né? Vai lá. Pois é, meu celular não tá deixando, tá tenso. Não, cara, porque eu não sei se o Nelson já falou isso em alguma das 40.735 vezes que eu caí, mas uma reflexão interessante, mano, com o mês do orgulho no geral, né, e a pauta LGBT, ela sofre um esvaziamento, que é muito interessante, inclusive, para o capital, né, e parece nada a ver com o que vocês estão... E como se fosse questão só, né? Como é que é? Ah, você é livre para amar da maneira que você quiser. E na real, mano, o buraco é muito mais embaixo, tá ligado? O buraco é muito mais embaixo. Porque quando você fala de uma pessoa trans, você não tá falando sobre o direito apenas de amar também. Mas, cara, tá falando sobre sobreviver, tá ligado? E mesmo sobre as outras letras. Cara, em Santa Catarina, não tem 2 semanas isso, 3. Um cara gay, ele foi... Cara, não vou nem entrar em muito detalhe, mas ele foi assassinado de uma maneira muito brutal, entendeu? E ele, por ser gay, não era trans, nada. Então é muito sobre essa coisa de viver, né? Aí eu chego onde vocês estão falando, né? É o direito de você exercer a sua vida, sabe? Que é tolhido por causa da LGBTfobia, né? Tipo... Cara... Não raro você ser demitido porque em algum momento descobrem que você não é hétero e aí inventam qualquer coisa, diz que você tá causando discórdia ali dentro e te botam pra rua, tá ligado? Não é raro, não foram poucas as histórias que eu ouvi nesse sentido. Pessoas trans, né? Que é sempre importante lembrar também que foi bom, já foi lembrado, né? Mas é sempre bom lembrar que as pessoas trans estão na sigla também, né? E cara, você não ser respeitado enquanto você é. Se alguém me chamasse de Charão, por exemplo, ficasse me chamando de Charão o tempo inteiro. Cara, eu não sou o Charão, né? Por favor. Enfim, por aí vai. Eu acho interessante a gente trazer essa coisa do como é sério, né? Essa coisa do orgulho LGBT vai muito além dessa coisa mercadológica que querem colocar pra gente, porque você não conseguir trabalho, como o Charão tá falando agora, você não conseguir ter uma vivência tranquila com a sua família, mano, você não consegue comemorar o Natal com a família, não dá, porque a família me odeia por eu ser eu, basicamente,
Enfim, eu tô rindo porque eu sou uma pessoa muito palhaça, mas não tem a menor graça, né? É muito sério. É que muitas empresas hoje também dizem que estão aderindo nesse mês, enfim, e tu sabe que não é. Sabe que não existe isso. Sabe que a cultura dentro da empresa é completamente diferente. Sabe que assim, é alvo de piada, é apontado, assim, é muito estranho, sabe? E tem coisas, tem empresas que as pessoas conhecem e sabem. É até arquétipo, né, cara? É até arquétipo na dramaturgia e tal. É até arquétipo. É o gerente gay. Tem o gerente gay, tem o... Exato. Tem Exato. A funcionária, a atendente lésbica que quer pegar todas as mulheres da fila. Não, e sempre lembrando, né, que só uma frase rapidinho, Portinho. Sempre lembrando que, assim, não existe... A favor do casamento LGBT, enfim, tem que ser a favor ou não é quem foi pedido em casamento, tá? Assim, é ridículo ter que explicar isso, né? A favor é quem desaceita ou não, tá? O outro, azar. E não é obrigado, né? Exatamente. Ninguém é obrigado a virar gay porque gay pode casar, né? O cara pode na verdade, as pessoas não viram, né? Assim, não é aquela escolha. Eu costumo dizer que um dia eu vou bater lá na porta do hospital e vou pedir o registro de nascimento, vou ver onde é que tá marcado. Assim. Sabe? É que tem algum lugar que as pessoas não se sentem, Nelson, desculpa te interromper, mas suficientemente seguras com a sua sexualidade, e aí começa a projetar coisas, né? E aí começa a ver fantasmas onde não tem nada além do que tocou a Cauã. É a nossa vontade de amar quem a gente ama, simplesmente, e a nós mesmos, como tocou muito bem a questão da Carla, né? Que essa questão da autoafirmação tem muito de amor próprio, né? De amar a si mesmo e amar quem se é, e amar o outro, na fala do Cauã, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa questão, as pessoas criam fantasmas e exercitam sua violência, e ao exercitar sua violência, revela sua insegurança, né? A sua capacidade de aceitarem quem são, porque não consegue conviver com os demônios internos que elas têm, né? Mas eu queria dizer, Portinho, para encerrar minha participação, que eu estou dando adeus à bancada pela noite de hoje, eu vou continuar assistindo vocês, que é muito bom ouvi-los, e dizer, Portinho, me permite, que eu vi uma personagem entre nós que eu não via há bastante tempo, a Cíntia Moura, a mãe do Rodrigo, tá aí, depois de muito tempo, estava meio desaparecida, então voltou a compartilhar com a gente a opinião e movimento nas sextas da noite, e deixar um grande beijo para todos vocês, e bom programa a todos, um abração e a todos vocês, tchau, tchau. A Cíntia de São Paulo aí, mandando um abraço para nós, ó. Tá lá em São Paulo e tá na audiência. Abraço. Valeu, Pablito. Não, o que eu queria falar sobre o seguinte, né? É interessante isso aí que o Nelson colocou, né? Que esse mês apareceu um monte aí de perfil, né? Com colorido e tal. E alguns, como o Nelson falou, que a gente sabe que, né? Que é só pelo clique, né? Aquela história, né? Lembrar que na segunda-feira nós vamos ter uma live especial aqui, né, na Paradesporto TV, sob o comando aí do Nelson, né, para tratar desse tema. E uma coisinha que eu queria registrar, né, que o Charão até falou ali da Maria Berenice, né, que é um grande nome aqui do Rio Grande do Sul, uma ex-desembargadora que agora atua aí na advocacia, né, que sempre liderou essas pautas aí, né, desde os anos 80, que ela, né, muito antes de virar moda, né, de estar na pauta. Criadora do estatuto, né? É uma grande referência. E uma coisa que eu queria dizer, né, que essa questão da pauta LGBT, ela tem uma grande acolhida aí no Poder Judiciário, né, a gente critica muito o Poder Judiciário, mas essa pauta é uma pauta que o Judiciário é ativista, né, nessa causa, então tem vários direitos aí que existem direitos que até hoje não são regulamentados em lei, né, porque a gente sabe que o nosso Congresso é extremamente reacionário e conservador, né, então são pautas que não tramitam pelo Congresso, mas que via Judiciário elas acabam entrando no panorama jurídico, digamos assim, né. Sim. E
eu digo assim que aí a gente tem, por exemplo, o casamento, né, a questão de direitos sucessórios, né, toda essa questão aí passa pelo judiciário, né. E uma das questões aí que eu sempre digo que eu tenho muito orgulho até de ter trabalhado nesse processo, né, foram vários colegas que trabalharam e eu fui um deles que esse processo passou por mim também, né, que é a questão dos direitos previdenciários, né, para pessoas, para cônjuges, né, LGBT. O Nelson falou aí que faz 10 anos, eu acho, né, acho que faz um pouco mais esse processo aí, acho que ele começou por volta de 2006, 2007, eu acho. Foi um processo ajuizado pelo Ministério Público, né, contra o INSS, e eu, para quem não sabe aí, agora me aposentei, né, era procurador federal, estou aposentado, consegui me aposentar depois de 2 anos e meio de luta, né, para reconhecer o meu direito como servidor com deficiência, né, que é uma pauta que um dia a gente tem que abordar aqui no canal, né, Charão? Que existe o direito aí do servidor com deficiência se aposentar com tempo reduzido, mas, olha, eu levei 2 anos e meio para reconhecer isso, né? Mas, enfim, eu então era procurador federal e atuei aí nesse processo. Atuei teoricamente contra, né, o movimento, mas foi legal de ver isso aí na época dentro da procuradoria, né? Legal e não legal também, né? Porque eu vi que ali dentro da procuradoria a gente tinha em torno de assim, ó, muitos procuradores contra o direito, né? E ali pegando, abraçando aquele processo como se fosse uma causa de vida para não ter o direito reconhecido das pessoas LGBTs terem direitos previdenciários, né? Mas eu vi também muitos colegas abraçando o outro lado, né? E tendo um papel importante nessa história de reconhecer. E tanto foi importante a atuação da Procuradoria que muito antes de se definir o processo, a gente já teve dentro do INSS a solução administrativa, com uma portaria do INSS que regulamentou esse direito, né, para as pessoas LGBTs. Então, interessante ter participado, né, como protagonista aí desse episódio até, né, lidando ali com o processo e ver que o Instituto, né, de Previdência Social teve ali naquela época, né, quando a gente tinha um governo progressista no país, né, foi legal ver que a autarquia, né, o Instituto INSS se mexeu para regulamentar internamente a questão antes de se definir no judiciário, né, e aí depois de alguns anos acabou se definindo lá, o STJ deu uma decisão favorável, né, ao Ministério Público e ao movimento LGBT, né? Então é interessante fazer esse registro aí, né? É. Legal.